Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1159 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidades. E não deixa de curtir, nos avaliar com 5 estrelas no Spotify e nem de compartilhar esse episódio, seja na sua rede social preferida ou com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. E antes do primeiro julgado de hoje, eu vou fazer aqui uma errata referente ao informativo anterior, o 1158 do STF. Gente, no auge da minha dislexia, eu acabei trocando dois termos meio informais que são utilizados no direito brasileiro, muitas vezes em noticiários e etc., que são os termos jabuti e jabuticaba. Gente, o termo jabuti vem daquela expressão jabuti em árvore ou foi enchente ou mão de gente, porque não é para ter jabuti em cima de árvore, né? Então, quando essa analogia é feita? É quando, em uma determinada lei, você encontra algo muito esquisito ali inserido no meio do texto dessa lei. Então, é esse termo jabuti que tem relação com toda a nossa conversa do informativo anterior sobre contrabando legislativo, tá? Então, não confunde. E por que eu confundi? Porque o termo jabuticaba também é muito utilizado informalmente, não é? Em situações relacionadas ao direito brasileiro. Quando que o termo jabuticaba é utilizado? Ele se refere a situações que só acontecem no Brasil. Então, quando nós pensamos assim em algo que só acontece no Brasil, seja uma decisão política, uma decisão judicial, uma solução institucional, que é algo que é muito peculiar do Brasil. Aí se chama isso de jabuticaba. Por quê? Porque jabuticaba é uma fruta tipicamente brasileira e que dizem que só existe no Brasil. Eu não sei porque na região que eu moro nunca eu vi uma jabuticaba. Eu já vi viajando aí pelo país e talvez até por isso toda essa minha confusão. Então, feita essa errata, desculpem pela minha dislexia, como eu já falei, às vezes eu confundo um termo com outro mesmo, falo uma coisa pensando outra, mas sempre me avisem, tá? Que quando necessário eu faço a errata também. Então, agora, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia foi inserido na Lei Complementar 75 de 93, que é a lei orgânica do MPU, destaca da seguinte forma: é constitucional, à luz da peculiar natureza jurídica do Distrito Federal e da estrutura orgânica do MPU, norma que autoriza o Presidente da República a nomear o Procurador-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Gente, vamos lá. Nós temos aqui o artigo 156 da Lei Complementar 75 de 93. O que se determina aqui? Que o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público do DFT, ele é nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes de lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça para o mandado de 2 anos, permitida uma recondução precedida de nova lista tríplice. Ou seja, quem é que nomeia? O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do DF e Territórios, é o Presidente da República. E aí se pergunta, essa previsão é constitucional? Sim, gente, essa previsão é constitucional. Por quê? Porque, gente, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tem uma situação, uma natureza jurídica muito peculiar dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Porque o DF, apesar de ter autonomia, ele não é equiparado plenamente aos Estados-membros. E aí, gente, o Ministério Público do Distrito Federal, ele integra a estrutura do Ministério Público da União. Que história é essa, professor? De onde é que você tirou isso? Lá do artigo 24 da Lei Complementar 75. O Ministério Público da União compreende, aí são 4 incisos: Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho,
Ministério Público Militar e Ministério Público do DF e Territórios. Então, olha só onde é que está inserido esse tal do Ministério Público do DF e Territórios, dentro da estrutura do MPU. Então, visto dessa forma, começa a fazer sentido que seja o presidente da República que nomeia, e não o governador do Distrito Federal, não é? Então, como é que ficou o destaque? É constitucional à luz da peculiar natureza jurídica do Distrito Federal e da estrutura orgânica do Ministério Público da União, norma que autoriza o presidente da República a nomear o Procurador-Geral do Ministério Público do DF e Territórios. Próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: as eleições dos integrantes da mesa diretora do Poder Legislativo para o segundo biênio da legislatura devem ser realizadas a partir do mês de outubro do ano anterior ao início do mandato pertinente, em respeito à legitimidade do processo legislativo e à expressão política da atual composição da Casa Legislativa. Gente, vamos lá. Nós temos aqui o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. O que está previsto? Artigo 11. Até o terceiro ano de cada legislatura, em data e hora previamente designada pelo presidente, antes de inaugurada a sessão legislativa e sob direção da mesa da sessão anterior, realizar-se-á a eleição do presidente e dos demais membros da mesa. Então, só para que fique totalmente claro, tá? A legislatura dura 4 anos, mas a cada 2 anos é eleita uma nova mesa diretora. E aí, qual é a regra aqui no regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte? Que essa eleição para o segundo biênio se dá até o terceiro ano de cada legislatura. Ou seja, não há uma data certa para essa eleição, não há também uma data mínima, só há uma data máxima, conforme a previsão, conforme a interpretação, digamos assim, gramatical estrita desse artigo 11. E aí, o que espertamente se pensou? Se não tem uma data mínima, então vamos já realizar aqui simultaneamente as duas eleições. Já elegemos aqui de uma vez por todas tanto o presidente e a mesa diretora do biênio 2023-2024, como também o presidente e a mesa diretora do biênio 2025-2026. E aí, gente, essa interpretação que se deu dessa possibilidade de eleições simultâneas é uma interpretação válida? Gente, não é? Não é válido. Sabe por quê? Porque a nossa democracia precisa de alternância. E a eleição, ela tem que ser um retrato daquele momento. Então, quando você permite que ao mesmo tempo se faça 2 eleições simultâneas, na verdade você está privilegiando aquele grupo que naquele momento tem força política suficiente para eleger o presidente. Provavelmente o mesmo grupo vai eleger presidente para os 2 biênios, não é? E aí você acaba criando uma distorção, porque muitas vezes as forças políticas mudam o equilíbrio em 2 anos, muita coisa muda, não é? E você acaba adiantando essa eleição e trazendo esse problema. Então, veja só, quais são os pontos aqui principais. Essa periodicidade eleitoral permite que se avalie o desempenho dos ocupantes atuais dos cargos antes da realização de novo pleito. Então, quando você antecipa o pleito, fazendo as 2 eleições simultâneas, você tira essa possibilidade de avaliação de desempenho. E, além disso, se entendeu que, em uma leitura sistemática da Constituição Federal, as eleições costumam acontecer no mês de outubro, antes do término do mandato. Então, isso também teria que ser aplicado às eleições para a mesa diretora das Assembleias Legislativas dos Estados. Então, qual foi a técnica utilizada aqui? Foi uma declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Basicamente, se disse, olha,
Essa interpretação segundo a qual é possível realizar eleições simultâneas para os 2 biênios da legislatura, ela é inconstitucional. E mais do que isso, qualquer interpretação que permita essa eleição antes do mês de outubro do ano antecedente ao início do biênio, qualquer interpretação nesse sentido é inconstitucional. E aí, gente, houve uma modulação de efeitos, tá? Dessa forma, se preservou a validade dos atos já praticados, com exceção das eleições que foram realizadas em 1 de 2 de 2023 para o biênio 2025-2026, ou seja, em relação à eleição para o primeiro biênio, ok, mas para o segundo, né, que é 2025-2026, terá que ser realizada uma nova eleição. E já foi realizada, tá? Para trazer aqui a notícia completa, naquela primeira eleição antecipada, o deputado Ezequiel Ferreira, do PSDB, havia sido eleito como presidente nos 2 biênios. E agora, na nova eleição, o que aconteceu? Foi eleito também e ele já é presidente da Assembleia Legislativa desde o ano de 2015. Então já tem um tempinho que ele está lá mandando na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. E a última informação, tá? Não foi só lá essa situação de eleição antecipada. Foi em pelo menos 12 estados da federação, beleza? Como é que ficou então aqui o destaque? As eleições dos integrantes da mesa diretora do Poder Legislativo para o segundo biênio da legislatura devem ser realizadas a partir do mês de outubro do ano anterior ao início do mandato pertinente, em respeito à legitimidade do processo legislativo e à expressão política da atual composição da Casa Legislativa. Próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito processual, norma estadual que fixa o percentual dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores estaduais em razão do parcelamento realizado pelos contribuintes nas ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas. Qual é a lei impugnada? Lei número 9167 de 2023 do Estado de Sergipe. A lei prevê que no parcelamento de débitos relativos ao ICMS, os contribuintes executados devem pagar honorários advocatícios de sucumbência fixados nos seguintes percentuais: 1% no pagamento à vista, 2,5% se for parcelado em até 12 parcelas e 10% se o parcelamento for superior a 12 parcelas. Ou seja, objetiva-se estimular um pagamento à vista ou em menos parcelas. Essa lei é constitucional? Gente, não é, tá? Por quê? Porque é competência privativa da União legislar sobre direito processual. E honorários advocatícios é matéria, não é relativa a direito processual. Portanto, gente, não é possível que o Estado preveja em legislação uma redução do valor dos honorários sucumbenciais devidos aos advogados públicos. Em sentido semelhante, tá, gente? Um julgado lá do informativo 1139 é inconstitucional norma estadual que concede descontos sobre honorários de sucumbência devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas. Aqui mesmo o motivo, tá? Competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Então, como é que ficou esse destaque? É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito processual, norma estadual que fixa o percentual dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores estaduais em razão do parcelamento realizado pelos contribuintes nas ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas. E, gente, antes de seguir em frente, muito rapidamente aqui, aquele convite muito especial. Se você ainda não é nosso assinante, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei. Com certeza vai ser um grande diferencial nos teus estudos, ter acesso a um material que organiza lei seca e jurisprudência de uma forma super atualizada, super contextualizada e organizada. Uma única assinatura com valor super acessível, parcelado, dá coisa de R$30 por mês, mais ou menos, e acesso ilimitado aos planos de estudo
que são de várias carreiras e às vezes até de editais específicos. Então vem fazer parte que eu te aguardo e aproveita também para conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Então, seguindo em frente, vamos para o último julgado de hoje. Foi inserido na Constituição Federal e é uma tese fixada na ADI 6849 do Paraná. É constitucional lei estadual que fixe o mês subsequente ao da publicação do ato concessivo de aposentadoria como termo inicial para o pagamento do respectivo benefício do regime próprio de previdência. A lei em questão é a Lei Complementar 233 de 2021 do Estado do Paraná. O que ela diz? Que quando um servidor se aposenta, seja por idade ou por alguma regra de transição, a aposentadoria é devida a partir do primeiro mês subsequente ao da publicação do ato concessivo. Então, a aposentadoria foi publicada dia 10 de janeiro, a partir de quando ela é devida, a partir de fevereiro do respectivo ano. E aí, essa previsão é constitucional? Gente, sim, essa previsão é constitucional. Se entendeu que há uma competência concorrente do Estado para legislar sobre o tema e que a legislação federal não traz nenhuma norma geral. Então, nesse caso, há uma competência do Estado para legislar, não havendo nenhum problema. E materialmente falando, entendeu que não há nenhum tipo de violação a princípios constitucionais. Não fere princípio da isonomia, não fere direito adquirido. Também se entendeu que não há um estímulo à morosidade pela gestão do sistema previdenciário. E o mais importante de tudo, entendeu-se que não há prejuízo de recebimento de valores. Porque veja só, se foi publicada a aposentadoria do Joãozinho no dia 10 de janeiro, ele vai continuar trabalhando até o fim do mês e ele vai receber normalmente o salário dele referente a janeiro. E aí, a partir de fevereiro, ele estará aposentado e ele vai receber o quê? Provento de aposentadoria. Então, não haverá acumulação indevida das duas coisas, mas também não haverá recebimento a menor. Então, como é que ficou o destaque? É constitucional lei estadual que fixe o mês subsequente ao da publicação do ato concessivo de aposentadoria como termo inicial para o pagamento do respectivo benefício do regime próprio de previdência. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Não deixe de curtir o episódio, deixa aquele comentário, nos avalia com 5 estrelas no Spotify e compartilha aí na sua rede social preferida, no grupo de WhatsApp ou com seu amigo. Agradeço demais e fortalece muito o projeto. Por hoje foi isso. Até a próxima.